Olá, chegando para você neste 13º domingo do Tempo Comum, o nosso Rezando a Palavra. Vem comigo, Padre Fábio Eduardo, é hora de abrirmos o nosso coração, a nossa mente, para deixar que o Senhor fale e more em nós. Muito bem, meu querido irmão, olha, neste terceiro domingo do Tempo Comum, aqui estamos para poder rezar a Palavra de Deus. Mas antes quero agradecer a você que tem deixado lá aquelas mensagens tão carinhosas em nossos comentários, né, dizendo, olha, palavra de formação, palavra de engajamento, e é realmente assim que a Palavra de Deus vai se tornando viva no meio de nós, a palavra chamada Palavra Encarnada. E quero agradecer aos novos inscritos dessa semana, sejam muito bem-vindos. E inclusive você que está chegando em nosso canal, já te explico. Todos os detalhes da Palavra de Deus que nos é proclamada estão aqui embaixo, ó, em nossa descrição, por isso você vai lá com muita tranquilidade, pegue cada texto bíblico, reze, medite, não fique só com o Padre Fábio, na verdade você não tem que ficar com o Padre Fábio, você tem que ficar com o Senhor, é Ele o dono da palavra, é Ele o dono da vida. E não se esqueça, se você gostou, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, não deixe os seus comentários para depois, pois isso nos ajuda a crescer nesta comunicação em Deus. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a palavra deste fim de semana traz esse Deus, o dono da vida. Realmente uma liturgia rica, bela, como sempre, providente. Você já ouviu e vai ouvir eu falar isso infinitas vezes. Palavra providente. A primeira leitura é um trecho do livro da Sabedoria. O texto curto que hoje nós proclamamos, que neste fim de semana nós proclamamos, nos apresenta um passo importante na história do povo de Deus. Na ocasião que aquele texto foi escrito, provavelmente a compreensão sobre ressurreição, a eternidade, já sinalizava na cabeça do povo. Havia sim a perspectiva da vida eterna, mas na concepção de ressurreição ainda era algo muito pequeno, muito novo, quase não existia ainda essa compreensão na cabeça do povo. Porém, o autor da Sabedoria vai dar um passo importante na trajetória do povo de Deus. O primeiro é entender como é possível que o Deus que tudo criou, sendo muito bom, como diz o livro do Gênesis, possa apresentar para nós, seres humanos, o mal, a dor e a morte. Assim, o livro da Sabedoria vai afirmar, não. Deus é o amigo da vida, como fazendo um paralelo com o livro do Gênesis, como diz, Deus ao criar viu que tudo era muito bom, de Deus não há possibilidade de que saia algo ruim, inclusive a dor e a morte. Por isso o texto da Sabedoria acrescenta uma segunda informação importante. Ora, quem é então que provoca a morte e a dor na história humana? E aí o texto vai dizer, o próprio diabo, o inimigo de Deus. A inveja do diabo fez com que a morte invadisse a humanidade. Meus queridos, e como já rezávamos na semana passada, quantas atitudes realmente diabólicas tentam impedir que o Deus da vida manifeste no meio de nós. E aí é interessante que nós podemos usar daquele silogismo, né? Se Deus é o amigo da vida e dele é a vida, logo, aqueles que não oferecem a vida não são amigos de Deus e não pertencem ao projeto de Deus. Assim, o autor do livro da Sabedoria nos acrescenta uma terceira verdade. A vida que é oferecida para todos. Porém, o autor do livro vai lembrar que Deus também é justiça. Por isso, para se alcançar a vida plena que Deus deseja, que Deus oferece, somente por meio da justiça. Os justos alcançarão a vida eterna. Quem não praticar a justiça terá a permanente dor da morte. Assim, é nessa compreensão que nós abrimos a porta do belo evangelho deste fim de semana. Uma narrativa de Marcos, mais uma vez, que fala que Jesus estava ali na sinagoga. E quando Jesus estava na sinagoga, o chefe da sinagoga, chamado Jairo, prostra-se diante dele e suplica, dizendo, vá até minha casa que minha filha está morrendo. É curioso
que inclusive na proclamação deste fim de semana há a possibilidade da chamada narrativa mais curta, que é qual? Jairo que fala com Jesus e de imediato já pula para a casa de Jairo. Mas eu oriento você a proclamar o Evangelho inteiro, pois as informações, a riqueza espiritual e teológica deste texto completo não pode deixar de ser rezada. Assim, fala que Jairo faz uma súplica a Jesus. E Jesus diz que irá. Só que assim que sai da sinagoga, há uma multidão que está ali do lado de fora. E fala que no meio daquela multidão, os discípulos caminhando, existe uma mulher. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo sanguíneo e que durante todos esses 12 anos ela já tinha feito de tudo, gasto tudo, mas não tinha sido curada. E no meio daquela multidão, aquela mulher, prestem atenção, queridos irmãos, aquela mulher por detrás se prostra e toca no manto de Jesus. A cena ali prossegue, só depois volta para casa de Jairo. Mas o interessante deste encontro da mulher com Jesus, Marcos vai dizer que Jesus então fala, uma força saiu de mim. E os discípulos vão até, de certa forma, repreender Jesus dizendo, Senhor, mas como, mestre? É possível dizer, olha a multidão que está aqui, quem vai saber que te tocou? E essa mulher então não fica escondida e vai até Jesus e diz, fui eu. Ora, queridos, fiquemos por enquanto com a imagem dessa mulher. Ela se prostra por detrás, ela não vai à frente de Jesus tocá-lo, ela se coloca por detrás. Representa a atitude de uma pessoa realmente excluída, sofrida, que já não encontrava nenhuma possibilidade de vida. Apenas ali em Jesus é a sua última esperança. Assim, essa mulher toca Jesus e diz, fui eu. E é bonito que Jesus chama essa mulher de filha. Fiquemos com essa informação. E diz, filha, vai, que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Voltemos então aqui ao episódio da filha de Jairo, para depois fazermos o paralelo. Jesus então vai até a casa de Jairo. Diferente do que antes acontecia, não havia uma multidão. Havia apenas um pequeno grupo de pessoas. E Jesus pede que aquelas pessoas saiam. Fica apenas então Jesus, os 3 discípulos, os pais da menina e a própria menina, que a essa altura do campeonato já tinham dito para Jairo que ela estava morta. E Jesus vai dizer, ela não morreu. E diz, Talita cum, levanta-te, e toca naquela menina. E aquela menina se levanta e Jesus então dá ordem para que desse de comer para aquela menina. Ora, queridos irmãos, qual a beleza e qual a riqueza deste Evangelho? Tantos detalhes que precisaria de um outro vídeo para nós rezarmos toda a riqueza dessa narrativa de Marcos. Mas fiquemos com algumas. A primeira delas se trata de 2 mulheres. Uma que está há 12 anos enferma. A outra que aos 12 anos morre. E o que acontece na vida dessas 2 mulheres? Primeiro, essa que há 12 anos está enferma com seu fluxo sanguíneo, vale lembrar que a mulher no seu processo menstrual, na tradição judaica, ela era considerada impura. O que faz dizer que essa mulher, há 12 anos nessa situação, ela estava num estado de impureza. Estando num estado de impureza, essa mulher estava excluída da sua família, porque fala que ela perdeu tudo, o que significa que essa mulher estava, sim, numa situação de mendicância. Essa mulher, numa situação de impureza, estava proibida de frequentar o templo, ou seja, na sua cabeça abandonada por Deus. E se há 12 anos ela tem um fluxo sanguíneo, significa que essa mulher não pôde constituir uma família, porque assim ela era impura. O que significa que todas as exclusões que uma mulher poderia sofrer, aquela mulher há 12 anos sofria. Em contrapartida, a menina tinha 12 anos. Naquela tradição,
Aos 12 anos era o momento que acreditava-se que se iniciava o processo de maturação da jovem com o próprio ciclo menstrual, ou seja, essa menina estava ficando adulta e ela estava impossibilitada de viver porque a morte chegou para ela. Aos 12 anos, essa menina era oferecida, já poderia ser apresentada em matrimônio, ou seja, a vida foi interrompida, o seu direito de viver, de ser mulher, foi arrancado. Assim, o texto deste Evangelho nos coloca diante de uma situação muito atual. Muitas mulheres vivem numa situação de permanente exclusão e violência, impedidas de viver. Inclusive neste país, um dos piores países do mundo para a mulher se viver. Como inclusive nós assistimos nessa semana, foi dito, aquela jovem que foi violentada por policiais dentro da própria viatura, esses foram absolvidos porque, segundo aqueles que julgaram, ela poderia ter resistido. Assim nós vamos encontrando meninas, mulheres excluídas por completo, vítimas de uma violência crescente. Assim o Evangelho nos apresenta mais outra riqueza. Se Jairo, por meio da sua fé, falou cara a cara com Jesus e teve a graça de ter a vida da sua filha curada, aquela mulher excluída, mesmo indo por detrás, foi percebida por Jesus. E aí vem o ponto máximo desse Evangelho. Jesus, que quebra todas as regras, primeiro nos ensina que aqueles que de fato acreditam, não importam de onde venham, grite a Jesus e Ele atenderá, porque Ele é o autor da vida. E Jesus não se importa com as regras humanas. Jesus é capaz de ser deixar-se tocar por aquela que era considerada impura, e Jesus toca uma menina morta que também era considerada impura, para dizer que de fato para Jesus as regras humanas não importam. O que importa é a lei que vem de Deus, a lei do toque, do amor e da acolhida. Talvez a palavra de hoje nos coloque exatamente diante deste grande desafio: superar tantos preconceitos que matam, que enterram e que impedem a tantos de viver. Deus é o autor da vida e Jesus vem confirmar isso. E quais são os gestos de Jesus? Gestos daquele que se deixa tocar, que oferece a mão e que apenas diz: viva. Penso que nós, enquanto igreja, é urgente recuperar essa beleza e, por fim, uma vida que pode ser oferecida como nos apresenta a segunda leitura. Paulo nos lembra, que não existe pobreza que nos impeça de partilhar o que somos. E Paulo vai lembrar que aqueles que têm um pouco mais devem partilhar sim. E Paulo faz até uma citação do trecho do livro do Êxodo, finalizando essa segunda leitura, que digo para você. Paulo vai dizer: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta, para dizer que a vida é sempre oferecida quando a gente sabe partilhar. E por fim, fiquemos com um dos trechos deste belo salmo deste fim de semana, Se de tarde o pranto vem nos visitar, e de manhã nos vem saudar a alegria. Que nestes tempos de tanta morte possamos sempre lembrar que o autor da vida, que o amigo da vida, que é Deus, nos convida a distribuir vida por onde passarmos. Que assim, meio diante de tantas mortes, diante do luto que nós vivemos, que possamos lutar pela vida em uma permanente resistência neste Deus que oferece vida para todos. Paz e bem para você e até breve, se Deus quiser.